Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família e esteja sobre todos nós, porque dela, certamente, todos somos carentes. Um grande abraço para você que participa conosco desse momento de reflexão. Aos queridos irmãos e irmãs, crianças, jovens da Igreja Batista, Primeira Batista em Cabo Verde, todas as suas famílias, aos, aos nossos amigos de perto e de longe, aos amigos que são companheiros em oração, companheiros e parceiros na obra desafiadora do trabalho batista ali em Cabo Verde, como a Igreja Batista do Barreiro de Cima, em Belo Horizonte, amigos achegados a nós e à igreja, né, que participam dessa obra ali, a Igreja Mãe em Muzambinho, Primeira Batista em Muzambinho, aos amigos de longe, a todos vocês, Deus conhece o coração de cada um, seja essa graça do Senhor, a nossa gratidão, e queremos continuar pensando em temas que têm muitas vezes afligido a alma de muitos crentes nessa pandemia, nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Domingo passado, nós, dia 24, eu falei lá 23, mas na descrição estava certo, 24, mas no vídeo saiu errado, eu falei, este domingo, 23 de janeiro, não, 24. Nós falamos sobre o excessivo ibope que estão dando ao anticristo ao ligar a vacina contra a Covid-19 a uma ação do anticristo, né? Que ele estaria com um plano já em execução de implantar chips na mente das pessoas e que esse chip faria com que os cristãos deixassem de adorar a Deus, esses chips iam apagar a memória dos cristãos para que eles se esqueçam de Deus e não possam mais adorar a Deus, ou seja, algo que vai mexer na vontade da pessoa. Achamos essa teoria completamente antibíblica. É mais uma falsa revelação, falsa profecia que ganha terreno em épocas de crise. Sempre em épocas de crise, há muitos aproveitadores, falsos profetas. Isso o apóstolo João falou lá atrás, que muitos anticristos, falsos profetas, já tinham saído pelo mundo, já estavam em atuação. Por isso que Jesus e seus apóstolos sempre nos alertaram para que ficássemos vigilantes, vigiai o tempo todo. Mas é claro que a ação do anticristo sempre é uma ação sutil, enganadora. Então ele faz com que muitas pessoas olhem para um lado, para um determinado foco, né? Enquanto ele age de outras formas, sutilmente, e ele vai enganando as pessoas. E por isso, mensagens terroristas, de terrorismo espiritual, que traz pavor, que traz um medo inconsequente, né? Que traz aflição para as pessoas, muitos crentes aflitos, né, por aí. Não é essa a proposta do Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça de Deus. Ele mostra uma mensagem de alerta, de juízo, mas sempre chamando ao arrependimento. Quando a mensagem vem de Deus, mesmo que ela seja uma mensagem considerada dura, como na época dos profetas, quando Deus avisava que ia trazer sobre o povo a punição pelos seus pecados, desvios, como disse Abacuque, no teu juízo mostra misericórdia. Deus sempre nos repreendeu como povo dele em misericórdia. Deus nunca deixa de lado a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça para com os que nele creem, os que nele confiam. Então, o final é sempre de restauração. Todo alerta de Deus visa a restauração, visa a salvação, visa a libertação e traz paz ao coração, não terror ao coração. E eu estava então
tentando responder aquela pergunta lá no Facebook. O que você está pensando? Quando a gente entra na nossa página, a primeira coisa que a gente se depara, né? O que você está pensando? E eu estava com o coração, isso na quarta-feira, dia 27 de janeiro, que é esse vídeo para o nosso culto de quarta-feira, e pensando assim, que eu estava com o coração triste por ver pessoas queridas e amadas sofrendo. Então eu comecei dizendo: estou triste, coração partido, é assim que me sinto. O coração partido por ver pessoas queridas e muito amadas sofrendo com essa terrível enfermidade, a Covid-19. Alguns podem dizer: mas você não tem fé? Sim, admito. Apesar de ser um pastor, me falta fé. Me falta fé. A fé é fraca. E essa fé me falta mesmo, nem tenho. A fé magia. A fé envolvida com magia. A fé sincretista mistura várias crenças diferentes, de deuses diferentes. Eu não tenho essa fé. A fé ocultista, que depende mais do ocultismo do que da revelação da palavra de Deus. A fé que se baseia no pensamento positivo, da arrogância humana. O pensamento positivo tem como base a arrogância humana e cria pseudos supercrentes. Essa fé eu não tenho. A fé dos supercrentes. São pseudos. Da falsa teologia da prosperidade. Não tenho essa fé. Me falta essa fé. Essa fé que me tornaria um negacionista ante a realidade do sofrimento. Quem tem essa fé é um negacionista ante a realidade, nega o sofrimento. Principalmente o sofrimento alheio. E faz isso fortalecido em presunções. Então, se eu tivesse essa fé, eu seria um negacionista fortalecido em minhas presunções. Eu ia negar o sofrimento. Não existe. Isso é imaginário. Eu tenho fé. Quem tem fé não tem medo. Quem tem fé não precisa se prevenir, se precaver, porque Deus é todo-poderoso. Arrogância humana, presunção, e me tornaria um alienado em meu egoísmo e indiferente à dor alheia. Indiferente à dor alheia. Quebrando dessa forma todos os protocolos de segurança, justificando em minha insensibilidade. Só os mais idosos e os que têm comorbidade serão atingidos. O que fazer? Todos têm que morrer um dia. É a vida. Vida que nessa perspectiva, se for de um idoso, de uma idosa, nada vale. Chegou a hora. Se esquecem os que têm esse tipo de fé, que eu não tenho, não consigo ter, que idosos e idosas são seres humanos que têm familiares, parentes, amigos que os amam, e sofrem com o sofrimento deles, com a partida deles. Mas esse tipo de fé, magia, esse tipo de fé que se baseia na presunção humana, no pensamento positivo, torna a pessoa insensível. E a pessoa dá essa resposta, essa conformação insensível. É um idoso, é uma idosa. Tanto que muitas pessoas, quando ouvem uma notícia, morreu uma pessoa de Covid-19, aqui, por exemplo, em cidade pequena, aí a primeira pergunta que os insensíveis fazem é: qual a idade? Então, se alguém disser, tem mais de 60, 65, 70, 80 anos, quanto mais velho, mais a pessoa se tranquiliza na sua insensibilidade. É idosa, é idoso. É como que dizendo: o que tem, não é? Ia morrer mesmo. A fé que tenho não é assim. Eu não tenho fé, eu sou um pastor sem fé. É essa fé da insensibilidade, da arrogância, do sincretismo religioso,
que adota até doutrinas da nova era, não tem essa fé. A fé que tem é muito simples e se baseia nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, e aponta para Jesus como seu autor e consumador. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Pois ele realizou por mim e por todos que nele creem a obra da redenção na cruz do Calvário, sofrendo em meu lugar a condenação que era minha. É nele que está minha fé e esperança. Mas ele não é o Todo-Poderoso? Certamente alguns vão perguntar isso. Se você tem fé nele, ele é o Todo-Poderoso, então por que sofrer? Por que ficar angustiado? Por que ficar de coração partido diante de uma pandemia, diante do sofrimento alheio e das pessoas queridas? Por que ter precaução como prova, como manifestação do amor ao próximo? Por que isso? Por que angústia no coração? Se Jesus é o Todo-Poderoso. E eu separei alguns versículos aqui que mostram que a fé simples, a fé bíblica em Jesus como centro, base da fé, ela permite, sim, ela permite que sintamos angústia, medo, tristeza, que passemos por aflições. Olha o que Jesus disse em João 16, capítulo 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições. Mas tenham coragem. Em outra versão, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Todos os versículos aqui estão na versão Nova Almeida Atualizada. NAA, em maiúsculo, né? Sigla. Nova Almeida Atualizada. João 16, 33. Eu tenho dito essas coisas, capítulo 16 de João, você vai ver que coisas são essas. A promessa do Espírito Santo, que viria como consolador no lugar de Jesus após a sua partida deste mundo. O Espírito Santo viria para habitar para sempre naqueles que a Jesus se entregassem e se entregam, se rendem, nele creem como Senhor e Salvador. Então, para que vocês tenham paz, mesmo em meio às aflições no mundo, vocês passam por aflições. A fé que nega a aflição não é uma fé bíblica. Paulo, que falou de fé, o grande apóstolo, escritor da maioria do Novo Testamento, em 2 Coríntios 11, 29, ele disse assim: quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não fique indignado? Olha essa frase, quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Mas Paulo, você enfraquecendo? O homem que recebeu 3 quarentenas de açoite, menos uma cada, por causa da lei, 39 chibatadas, teve as costas rasgadas 3 vezes. O homem que sofreu prisões injustamente, apedrejamento. Não aprendeu? Aprendeu. Mas continuou a ser humano, sendo ser humano. Como disse Tiago de Elias, e não separei esse texto, me veio à mente agora. Já estou gravando, né? Isso aqui é informal, estou falando com vocês, assim, abrindo o coração. Tiago, falando de Elias, falou assim: o grande profeta Elias, hein? Que orou e Deus mandou fogo lá, na sarça toda molhada. Aquele grande profeta, Tiago diz, Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Não existe fé mágica que torna crentes, super crentes, crentes de aço. Não existe. Não. Então Paulo também enfraqueceu, enfrentou desânimos, tristezas. No Salmo 142, a Bíblia, que não esconde nada de nós, não esconde essa fraqueza dos seus próprios autores, que foram usados como instrumentos nas mãos de Deus, inspirados por Ele. No Salmo 142, e se você for ver outros salmos, 77, 78, você vai ver
salmista derramando o coração, colocando para fora toda a angústia do coração. No Salmo 142, muito conhecido, não vou ler todo, diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, angústia, perplexidade. Por que, Senhor? Os salmistas perguntavam, por quê? Jó ficou perplexo diante do sofrimento. Por que, Senhor? Porque o Senhor permite que pessoas queridas, fiéis a Ti, sofram com essa enfermidade, essa pandemia. Já perdemos amigos queridos. Temos agora uma pessoa muito querida e amada na UTI, em estado grave. E todos estamos à espera de um milagre. À espera de um milagre de Deus. Por que, Senhor? Por que crentes fiéis têm sofrido? Ao contrário daquilo que algumas falsas profecias, revelações falsas foram dadas no início da pandemia, saíram pregando por aí, de que a pandemia era um castigo de Deus para os incrédulos, para os que estavam com a vida torta, errada, no pecado. Mentira. Falsa profecia. O mundo está, inclusive o mundo chamado cristão, evangélico, abraçando muitas mentiras que Satanás tem espalhado nas igrejas, soprado. E isso há muito tempo. Como disse o apóstolo João em suas cartas. Seria bom rever as cartas de João. Se você tiver um tempo para isso, ou puder fazer um tempo, né? Rever as cartas de João. Então o salmista aqui, eu ergo a minha voz, eu ponho a minha queixa diante de ti, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, a sua presença exponho a minha angústia. Salmo 142, 1 e 2. E nos versículos 5 e 6, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Me sinto muito fraco. Um autor da Bíblia, fazendo esta oração, isso é sinceridade, demonstrando toda a sua humanidade, seus limites e suas fraquezas. Se você ouvir qualquer mensagem dita evangélica, que queira esconder de você essa fragilidade humana, essa limitação humana, fuja dela, é do anticristo. Não vem de Cristo. Eu exponho a minha fraqueza, atende o meu clamor, me sinto fraco, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Versículos 5 e 6 do Salmo 142. Então, para encerrar, a minha palavra que deixo é a seguinte, não minha, mas da palavra de Deus, em 1 de João, capítulo 5, 19 a 21, João disse assim, sabemos que somos de Deus. Diante de toda a confusão, muitas mentiras espalhadas, falsas doutrinas, falsas revelações, terrorismo espiritual, eu estou chamando de terrorismo espiritual, essas mensagens que têm trazido desespero e não mensagem de esperança. Não mensagem de restauração, não mensagem da graça de Deus. Diante de tudo isso, desse quadro, e diante de toda angústia e tristeza que nos é comum, os que têm a fé bíblica, sincera, se angustiam com a tristeza dos outros, com o sofrimento dos outros, de pessoas amadas e queridas. Então, deixar alguns versículos da palavra de Deus que diz assim, sabemos que somos de Deus. Nós não sabemos de muita coisa, mas isso nós precisamos saber. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. 1 João 5, 19 e 21. Muitas pessoas, falando muito em anticristo, estão dando ouvido ao anticristo. Estão idolatrando profetas, pregadores,
fraudulentos, como diz Paulo, que fraudam a verdade, que roubam da igreja a verdade e espalham mentiras. Estão idolatrando homens, falsos profetas, políticos, ideologias políticas de esquerda ou direita. Estão idolatrando. João está dizendo, ó, isso é importante saber, que nós somos de Deus, que o mundo jaz no maligno, que o Filho de Deus já veio, que nós estamos nele. Isso nós precisamos saber. E ó, guardai-vos dos ídolos, cuidado. Também, 2 João 1,3 diz assim, é um capítulo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. 2 de João 1,3. Que coisa! Essa é a mensagem do Evangelho, trazendo paz, não desespero, não medo, não aflição, achando que o anticristo é mais poderoso do que Deus, do que o Espírito Santo que habita em nós somos de Deus. O Espírito Santo que habita em nós vai deixar o anticristo plantar chip na nossa memória para nós deixarmos de adorar a Deus, vai controlar a nossa vontade. E o próprio Jesus respeitou em Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Não vou arrombar. Eu não vou desrespeitar a sua vontade. Eu não vou forçar você a me aceitar, me receber na sua vida. E como que o Espírito Santo iria permitir que aqueles que já se renderam a Cristo, nasceram de novo, regenerados por Cristo, que creram em Cristo no seu sacrifício de redenção na cruz do Calvário, pudessem ser manipulados na sua vontade, na sua mente, pelo anticristo? Que fé confusa, sem base bíblica. O que você acha disso? Que a graça esteja sobre a sua vida, sobre nós. E o amor que ele fala aqui que nós estamos, João 3, depois, versículo 6, o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. E no versículo 7, ele diz, porque muitos enganadores têm saído do mundo afora. Não é novidade. Então, parece que só é enganado quem tem alguma atração pelo engano. Quem vive atrás de novas revelações, de profecias, vão além de Cristo. Olha o que diz a palavra. Muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. 2 João 1,7. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, ultrapassa a doutrina de Cristo, começa a fazer afirmações que o próprio Cristo e seus apóstolos não fizeram sobre o fim dos tempos, sobre o próprio anticristo, sobre a fé, vai além de Cristo e nela não permanece, na doutrina de Cristo, não tem Deus. O que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Versículo 9, de 2 João, capítulo 1. Então, vale a pena nos firmarmos na palavra de Deus e sabermos disto, que nós somos de Cristo, nele estamos, somos guardados pelo seu amor. O amor de Deus lança fora todo medo das forças malignas que dominam o mundo, porque nós somos guardados por ele. Estamos sujeitos a fraquezas, angústias, ataques de Satanás. Sofremos consequências do pecado, do mundo em pecado, e nós mesmos somos pecadores, redimidos, mas natureza pecaminosa. Estamos sujeitos a aflições, mas nós sabemos a quem pertencemos, ao Todo-Poderoso. Estamos nele, em Cristo Jesus. O seu Santo Espírito habita em nós. Então, que tenhamos paz nele, consolação nele. Amém. Um grande abraço para você.